Olá a todos, é um prazer imenso ter vocês aqui hoje, enquanto desvendamos um tema que, em algum ponto da jornada da vida, toca a vastidão da experiência humana, o término de um vínculo afetivo. Ao longo de décadas dedicadas ao aprimoramento pessoal e à superação de desafios, tanto no atendimento clínico quanto em estudos aprofundados sobre a complexidade da neurociência e os intrincados mecanismos da psicologia comportamental, observei que a maneira como reagimos ao encerramento de um ciclo amoroso é um divisor de águas para a nossa plenitude futura. Existe, de fato, um roteiro de recuperação, uma bússola interna que, se seguida com disciplina e autocompaixão, não somente nos ampara na travessia da dor da perda, mas nos forja em seres mais robustos, mais conscientes e, por um paradoxo fascinante, mais preparados para acolher um afeto genuíno e duradouro no porvir. Minha intenção aqui não é oferecer meros paliativos ou clichês vazios que se dissipam no ar. Pelo contrário, pretendo conduzir cada um de vocês por 18 atitudes essenciais, passos solidamente embasados que ativam em nosso próprio aparato cerebral os mecanismos intrínsecos de cura, resiliência e autodescoberta. Permaneçam comigo até o epílogo desta conversa, porque cada um destes pilares será esmiuçado com um detalhismo quase cirúrgico e garanto a vocês, a sua odisseia de cura e metamorfose está prestes a ter seu pontapé inicial agora. Mas antes de nos aprofundarmos neste diálogo tão vital, permitam-me um pequeno pedido. Caso ainda não tenham se juntado à nossa comunidade ao se inscreverem no canal, aproveitem este instante. Ativem o sino de notificações para que nenhum conteúdo transformador passe despercebido. E, por favor, compartilhe nos comentários. Vocês já enfrentaram uma ruptura que as deixou completamente desorientadas? Digitem "eu já", se esta vivência lhes soar familiar. Quero ter uma dimensão de quantas almas buscam essa luz ao término do túnel. Então, de mãos dadas, prosseguiremos nesta travessia de redescoberta e empoderamento. O primeiro e talvez o mais árduo dos 18 passos é: conceda-se a permissão de sentir a dor sem nenhuma resistência. Quando um elo afetivo se rompe, nosso cérebro processa essa perda de uma maneira surpreendentemente similar ao luto por um ente querido ou a uma lesão física. A região do córtex cingulado anterior, área cerebral intimamente ligada à percepção da dor física e emocional, é intensamente ativada. Neurotransmissores vitais, como a dopamina, que antes nos proporcionavam as sensações de euforia, prazer e recompensa na companhia do ser amado, sofrem uma queda abrupta, mergulhando-nos em um estado que muito se assemelha a uma síndrome de abstinência química. A tentação de esquivar-se dessa angústia é poderosa, levando muitos a buscar refúgio em distrações frenéticas, em uma carga de trabalho excessiva, em novos relacionamentos precipitados ou até mesmo no uso de substâncias. Contudo, essa fuga, por mais sedutora que pareça, é apenas um adiamento do inadiável processo de cicatrização. Imagine a dor como um visitante indesejado que incessantemente bate à sua porta. Se você se recusar a abrir, a permitir que ele entre, ele permanecerá ali importunando sem trégua, drenando sua energia vital e consumindo sua preciosa atenção. Aceitar a dor não é render-se a ela, é conceder-lhe o espaço necessário para que seja plenamente processada e assim possa finalmente se dissipar. Isso implica chorar copiosamente quando a vontade apertar, gritar no travesseiro, se a necessidade surgir, reviver as reminiscências, tanto as prazerosas quanto as dolorosas, sem qualquer censura ou autocondenação. Este não é um indício de fragilidade, mas sim um testemunho de uma força interior simplesmente incrível. É um gesto genuíno de amor próprio reconhecer sua vulnerabilidade humana e a legitimidade de suas emoções mais profundas.
Tenha em mente que a repressão emocional é uma das fontes mais prolíficas de enfermidades psicossomáticas. Seu corpo, em sua infinita sabedoria, anseia por liberar essas tensões acumuladas. Assim, quando a melancolia se fizer presente, sente-se com ela, respire profundamente e simplesmente observe-a, sem a pretensão de alterá-la. Será que essa dor é eterna? Claro que não, mas quanto mais você resistir, mais ela se fortalecerá. E por que será que carregamos tamanha dificuldade em simplesmente sentir, em vez de nos empenharmos em uma luta perpétua contra aquilo que é inerente à nossa natureza? O segundo pilar essencial para a reconstrução pós-ruptura é o estabelecimento do contato zero. Esta é, inegavelmente, uma das estratégias mais potentes e, ao mesmo tempo, uma das mais desafiadoras de serem implementadas. Contato zero significa um corte absoluto em qualquer forma de comunicação com o ex-parceiro. Isso inclui a ausência de mensagens de texto, chamadas telefônicas, e-mails, comentários em plataformas de mídia social e até mesmo um esforço consciente para evitar locais onde você antecipa a presença dele. A neurociência nos elucida que cada interação com o antigo companheiro, por mais inocente que possa parecer, como uma mensagem casual, reativa os circuitos cerebrais de recompensa e de apego. É análogo a fornecer uma dose ínfima da substância a um indivíduo em processo de desintoxicação. O cérebro capta um sinal errôneo de que ainda persiste uma esperança, de que a conexão ainda se mantém. E esse engano impede a adaptação cerebral e a indispensável desintoxicação emocional. O contato zero não é uma retaliação ao outro, é um ato fundamental de autopreservação. Trata-se de oferecer a si mesma a oportunidade de recalibrar sua essência, de redefinir sua identidade, sem a influência constante e o espectro da presença alheia. Recordo-me de uma paciente, a quem chamarei de Clara, com 35 anos, que havia encerrado um relacionamento que era claramente abusivo. Ela, no entanto, persistia em responder às mensagens dele, movida pela preocupação em não ferir seus sentimentos. Cada mensagem, contudo, a arremessava novamente em um turbilhão de ansiedade e questionamentos sobre si mesma. Foi apenas quando ela decidiu bloquear o contato em todas as plataformas digitais e se permitiu sentir a ausência genuína, sem a ilusão de um talvez futuro, que sua verdadeira jornada de recuperação teve seu início. O contato zero, ao criar um espaço vazio, embora inicialmente assustador, é o palco perfeito para o seu renascimento. É neste vácuo que você aprende a apreciar a própria solitude e a encontrar júbilo na sua própria companhia. Você consegue vislumbrar a amplitude da libertação que pode advir ao se desvencilhar de um vínculo que, mesmo rompido, ainda a aprisiona emocionalmente? A terceira postura fundamental para a sua reestruturação é o ato de priorizar o autocuidado em todas as suas inúmeras dimensões. O autocuidado não deve ser confundido com egoísmo. Ele é, na verdade, uma necessidade premente, especialmente após uma ruptura que tem o poder de exaurir suas energias em todos os níveis, físico, mental e emocional. Estamos nos referindo a um autocuidado que transcende a ideia de um mero dia de relaxamento em um spa, embora um dia no spa seja, sem dúvida, maravilhoso. Ele se manifesta em zelar pelo seu corpo através de uma nutrição balanceada, resistindo à tentação de se refugiar no conforto da comida industrializada ou no consumo excessivo de álcool, que podem trazer um alívio fugaz, mas, a longo prazo, exacerbam os quadros de depressão e ansiedade. Significa assegurar que você está desfrutando de um sono reparador e em quantidade suficiente, pois o sono é um dos pilares inabaláveis da saúde mental, crucial para a assimilação de novas memórias e o processamento de emoções complexas. É sobre manter seu corpo em movimento, seja por meio de caminhadas revigorantes,
da prática serena do yoga, da expressão libertadora da dança ou de qualquer outra atividade física que lhe proporcione genuína alegria. A atividade física, como bem sabemos, é um poderoso catalisador para a liberação de endorfinas, os neurotransmissores associados ao bem-estar, e auxilia na regulação do cortisol, o hormônio do estresse. Contudo, o autocuidado também abrange as esferas mental e emocional. Reservar tempo precioso para atividades que promovam relaxamento, como a meditação guiada, a leitura imersiva, a audição de músicas que acalmam a alma. Ou simplesmente desfrutar de momentos de silêncio contemplativo. Márcia, outra das minhas pacientes, após vivenciar seu divórcio, mergulhou de cabeça no trabalho e nas suas responsabilidades, negligenciando completamente a si mesma. O desfecho? Um esgotamento físico e emocional de proporções severas, que a impossibilitou de processar o luto adequadamente e de avançar em sua vida. Foi somente quando ela começou a agendar encontros consigo mesma, sem carregar qualquer vestígio de culpa, que sua energia vital começou a ser restaurada. O autocuidado é o alicerce sobre o qual você irá reconstruir sua existência. Se você não dedicar atenção a si mesma, quem o fará? Agora, caro leitor, chegamos a um ponto de inflexão crucial. A quarta atitude que pode redefinir o seu caminho. Reclame sua identidade e reconecte-se profundamente com quem você verdadeiramente é. No decorrer de um relacionamento, especialmente aqueles que se estendem por longos anos, é uma ocorrência comum que a nossa individualidade se entrelace e se confunda com a do parceiro. Começamos a nos rotular e nos definir por papéis como a esposa de, a namorada de ou a mãe dos filhos de. Nossos passatempos, nosso círculo de amizades e até mesmo nossos anseios mais íntimos podem ter sido moldados e adaptados para se ajustarem à dinâmica do casal. A ruptura, dolorosa que seja, apresenta-se como uma oportunidade singular para você se questionar: quem sou eu agora? Quem era eu antes de me envolver neste relacionamento? E o que é ainda mais preponderante? Em quem desejo me transformar a partir de agora? Este é um exercício de autodescoberta que exige profundidade e sinceridade. Sugiro que você pegue um caderno e liste meticulosamente todas as atividades que você absolutamente adora fazer, aquelas que lhe infundem energia, que a fazem sentir plenamente viva, independentemente da presença ou opinião de qualquer outra pessoa. Resgate da memória seus sonhos de infância, aqueles projetos que ficaram guardados na gaveta, as viagens que sempre figuraram em sua lista de desejos. Ative o córtex pré-frontal, a porção de seu cérebro responsável pelo planejamento estratégico e pela tomada de decisões ponderadas, e comece a traçar um novo mapa existencial para si mesmo. Penso na jornada de Regina, uma paciente que mencionei anteriormente em outro contexto. Após o seu divórcio, ela tomou consciência de que havia se tornado apenas a Semurra Silva, uma identidade que não a representava mais em sua totalidade. Com uma coragem renovada, ela decidiu retomar a paixão pela pintura, um hobby que cultivava na juventude, e inscreveu-se em aulas de canto. Essas atividades não apenas preencheram seu tempo com significado, mas a reconectaram com uma parte essencial de sua alma que havia permanecido dormente por tempo demais. Ela não estava simplesmente matando o tempo, estava de fato se redescobrindo em sua essência mais pura. Se a angústia da perda a fez esquecer quem você é em sua plenitude, como você pode nutrir a expectativa de que o mundo a reconheça e a valorize em sua verdadeira magnitude? Para aqueles que buscam uma transformação verdadeira e duradoura em suas vidas, faço um convite especial. Inscrevam-se no canal agora mesmo. Ativem o sininho para que não percam nenhum conteúdo que será um farol e um suporte, auxiliando-as a navegar por esses momentos de transição com uma força e uma clareza inigualáveis.
E dando sequência à nossa lista de estratégias, o quinto passo é de suma importância: reconecte-se com seu círculo de apoio. Após uma ruptura, a inclinação natural que muitas vezes emerge é a de isolar-se, de remoer a dor em um silêncio profundo e solitário. No entanto, o isolamento é um solo fértil, um terreno propício para o florescimento da depressão e da ansiedade. A oxitocina, frequentemente referida como o hormônio do abraço e do vínculo social, é generosamente liberada em nosso organismo quando nos conectamos de forma genuína com indivíduos nos quais depositamos nossa confiança. Essa conexão social atua como um antídoto potente contra o estresse avassalador e a sensação de solidão que tanto nos oprime. Seus amigos e familiares, aqueles que a amam incondicionalmente e lhe oferecem apoio irrestrito, são seus maiores tesouros neste período delicado. Não sinta vergonha de estender a mão e solicitar ajuda, de desabafar abertamente, de aceitar um convite para um café reconfortante ou uma caminhada revigorante. Permita que ele se torne seu porto seguro, seu refúgio emocional. Compartilhe o que você está sentindo, sem filtros, sem a necessidade de aparentar uma força que talvez não possua naquele instante. Lembro-me de Fernanda, uma paciente que acompanhei após o término de um noivado que durou anos. Ela me confessou que tentou enfrentar tudo sozinha, motivada por um sentimento de vergonha. Acreditava piamente que deveria ser forte e independente. O resultado dessa tentativa foi uma crise de ansiedade avassaladora. Foi somente quando ela se abriu completamente com suas irmãs e melhores amigas, permitindo-se a vulnerabilidade, que sentiu um alívio gigantesco. O apoio social validou os seus sentimentos, a lembrou de sua própria valia e capacidade e a auxiliou a enxergar a situação por novas perspectivas. A ciência moderna comprova que o apoio social não apenas acelera a recuperação emocional, mas também tem o poder de fortalecer o sistema imunológico. Não é verdadeiramente incrível como a conexão humana é, em sua essência mais pura, uma ferramenta primordial de cura e bem-estar? Chegamos ao sexto pilar desta jornada transformadora. Considere seriamente buscar ajuda profissional. Em certas fases da vida, a dor que nos assola pode ser tão avassaladora, os padrões de pensamento tão intrusivos e negativos, que o suporte de um especialista em saúde mental se torna não apenas benéfico, mas absolutamente necessário. Um psicólogo habilidoso ou um psiquiatra competente pode munir você com ferramentas cognitivo-comportamentais eficazes, como a reestruturação cognitiva, para que você possa desafiar e remodelar os pensamentos distorcidos e nocivos que frequentemente emergem após uma ruptura. Esses profissionais podem guiar lá na compreensão de padrões de relacionamento que se repetem em sua vida, auxiliar a identificar as feridas de apego que talvez carregue do passado e a desenvolver estratégias de enfrentamento saudáveis e adaptativas. Não há absolutamente nenhuma vergonha em procurar auxílio. Pelo contrário, é um ato de suprema coragem e de notável inteligência emocional. É um passo tão natural e necessário quanto buscar um médico quando você sente uma dor física persistente. A saúde mental é tão crucial e merece a mesma atenção quanto a saúde física, sendo ambas inextricavelmente interligadas para o seu bem-estar integral. Conheci Cristina, uma professora universitária brilhante, que hesitou profundamente em iniciar terapia após um divórcio particularmente traumático. Ela se considerava forte demais, achava que sua capacidade de resiliência a isentava da necessidade de ajuda externa. Contudo, a insônia implacável, a falta de concentração debilitante e uma tristeza que se arrastava estavam corroendo sua vida profissional e social.
Quando, finalmente, ela se permitiu abraçar a terapia, descobriu um universo de ferramentas de autoconhecimento e estratégias de manejo emocional que ela jamais havia sequer imaginado. Ela compreendeu que a terapia não era uma admissão de fraqueza, mas sim um investimento estratégico e profundo em sua própria força interior, de uma maneira guiada e muito mais eficaz. Você não precisa e não deve carregar esse fardo sozinha. Permitir-se ser cuidada e orientada por um profissional não é um luxo supérfluo, é na verdade um investimento essencial e inegociável no seu próprio bem-estar e na sua capacidade de florescer. O 7º ponto desta travessia, ele é crucial para o seu desenvolvimento pessoal e emocional. Reflita sobre o relacionamento sem culpa e sem julgamento severo. Não se trata de reviver cada fragmento doloroso da experiência com o intuito de se autoflagelar ou de infligir mais sofrimento a si mesma, mas sim de extrair as valiosas lições que cada experiência traz consigo. O córtex pré-frontal medial, uma área do cérebro intrinsecamente envolvida nos processos de autorreflexão e introspecção, pode ser ativado de forma construtiva para processar as vivências de maneira mais madura. O que você conseguiu aprender sobre si mesma neste processo? Quais foram os seus limites, aqueles que talvez você tenha percebido que ultrapassou ou que permitiu que fossem ultrapassados? O que você, em retrospectiva, desejaria ter feito de uma maneira diferente? E, igualmente importante, quais são os aspectos que você categoricamente não deseja num próximo relacionamento? Esta não é uma caça implacável a culpados, um jogo de apontar dedos, mas sim uma busca sincera por compreensão e clareza. Entender a dinâmica complexa que culminou no término pode empoderá-la de forma significativa para evitar a repetição de padrões que são prejudiciais no futuro. Silvia, que após 28 anos de um casamento prolongado, sentia-se desorientada e sem sua identidade como esposa, precisou revisitar seu matrimônio com uma nova ótica, não para atribuir culpa ao ex-marido, mas para compreender como ela mesma, ao longo dos anos, havia se anulado e silenciado suas próprias necessidades. Essa profunda reflexão, habilmente guiada por um processo terapêutico, a auxiliou a reconhecer suas próprias contribuições para a dinâmica do relacionamento, não como uma falha moral, mas como áreas férteis para o aprendizado e o crescimento pessoal. É como analisar um mapa detalhado após uma longa viagem. Você não está se punindo pelos desvios ou rotas equivocadas, mas sim compreendendo onde a direção foi alterada, para não reincidir no mesmo erro. A verdade, por mais desconfortável que possa ser inicialmente, tem um poder libertador imenso, e a autoconsciência é a chave mestra para desvendar a liberdade emocional. Você está genuinamente pronta para encarar a realidade dos seus próprios padrões, mesmo que essa revelação possa trazer um certo desconforto inicial? Para você que está empenhada em transformar sua vida e seus relacionamentos, não perca a oportunidade de se aprofundar nesse conhecimento. Inscreva-se no canal agora. Ative o sininho e junte-se à nossa comunidade de pessoas determinadas a construir um futuro mais feliz e consciente. Chegando ao 8º passo, um ato de libertação profunda e essencial. Perdoe a si mesma e aos outros envolvidos. O perdão, em sua essência mais pura, não se trata de endossar ou desculpar o comportamento alheio, nem de apagar da memória os eventos que ocorreram. Ele é, acima de tudo, um gesto de libertação que você concede a si mesma do veneno corrosivo do ressentimento e da ira persistente. A raiva crônica e o ressentimento prolongado ativam um sistema de estresse contínuo em nosso corpo, mantendo-o em um estado constante de luta ou fuga, com níveis cronicamente elevados de cortisol e adrenalina,
hormônios que em excesso são notoriamente prejudiciais à saúde física e mental a longo prazo. Perdoar é um presente valioso que você se entrega. É uma decisão consciente e empoderadora de aliviar o peso do passado, permitindo-se, assim, avançar para o futuro. Perdoar a si mesma é igualmente crucial, pois com frequência nos culpamos amargamente pelo que deveríamos ter percebido ou deveríamos ter feito diferente. A autocompaixão, nesse cenário, emerge como um pilar inabalável da recuperação emocional. Recordo-me da história de Adriana, que permaneceu por muitos anos presa a um casamento com um parceiro que lutava contra o alcoolismo. Seu maior lamento, ao refletir, não era pelos atos dele, mas pelo tempo precioso que ela mesma desperdiçou ao aceitar e tolerar uma situação insustentável. Ao perdoar a si mesma por ter tolerado excessivamente, ela se libertou para dar início a um novo e promissor capítulo de sua existência. O perdão atua como uma ponte sólida que a transporta do passado para um futuro de paz interior e novos recomeços. É uma escolha que precisa ser reiterada, praticada repetidamente, até que o peso opressor finalmente se dissipe. E como podemos nutrir a esperança de seguir em frente se ainda estamos presas às correntes invisíveis do ressentimento e da autoculpa, que nos arrastam para trás? O 9º passo é um convite para um novo horizonte. Estabeleça novos objetivos e sonhos grandiosos. A ruptura de um relacionamento, por mais devastadora que seja, pode deixar um vazio, mas é fundamental reconhecer que esse vazio não é um vácuo de desesperança. Ele é, na verdade, uma tela em branco esperando para que você pinte a vida que verdadeiramente anseia. Metas claras, inspiradoras e alinhadas com seus mais profundos desejos ativam o sistema de recompensa do cérebro, especificamente o núcleo accumbens, por meio da liberação de dopamina. Esse neurotransmissor nos infunde motivação e um profundo senso de propósito, essenciais para a reconstrução. Não estamos nos referindo a objetivos vazios ou superficiais, mas a metas que ressoam com seus valores mais intrínsecos e com a sua identidade recém-descoberta. Podem ser aspirações profissionais, como buscar uma promoção significativa, iniciar um novo empreendimento que sempre foi um sonho, ou embarcar em uma nova carreira, objetivos pessoais, como aprender uma língua estrangeira que a fascina, correr uma maratona, ou viajar para um destino dos seus sonhos, ou ainda objetivos de desenvolvimento pessoal e espiritual, como incorporar a meditação diária em sua rotina ou se comprometer a ler um livro por mês. Paula, que mencionamos em outro contexto sobre sua jornada de autovalorização e saída de um relacionamento estagnado, estabeleceu como meta fazer uma pós-graduação que havia adiado por anos. Essa meta não apenas a preencheu com um propósito renovado, mas também a inseriu em um novo círculo social e profissional, abrindo portas inesperadas para sua felicidade e realização. Ter objetivos bem definidos nos proporciona direção, um senso de progresso e nos lembra que a vida é um universo muito mais vasto e cheio de possibilidades do que apenas um relacionamento. O que você faria se tivesse a plena convicção de que não existem limites para o seu potencial e que esta é a sua chance de reescrever o roteiro da sua própria vida com ousadia e paixão? Para realmente florescer e se reerguer após a tempestade da ruptura, o 10º passo é redescobrir hobbies e paixões antigas ou explorar novas áreas de interesse. Muitas vezes, quando estamos imersas em um relacionamento, acabamos por negligenciar nossos interesses individuais, seja para priorizar as atividades do casal, seja pela simples escassez de tempo e energia. Agora, este é o momento propício para se reconectar com essas fontes de alegria genuína e profunda satisfação pessoal. Essas atividades não devem ser encaradas como meros passatempos para preencher o tempo.
Elas são, na verdade, válvulas de escape emocionais, fontes naturais de dopamina e serotonina e meios poderosos de expressar sua individualidade mais autêntica. Elas contribuem de forma significativa para a sua diferenciação do self, ou seja, a capacidade crucial de manter sua identidade e individualidade intactas, mesmo dentro de um contexto de conexão social. Reflita sobre o que a fazia sorrir espontaneamente antes, o que lhe proporcionava um profundo senso de fluxo, onde o tempo parecia simplesmente desaparecer. Poderia ser a jardinagem terapêutica, a fotografia artística, a dança expressiva, a escrita criativa, o aprendizado de um instrumento musical ou qualquer outra atividade que ressoe profundamente com a sua alma. Lúcia, uma paciente que se viu livre de um parceiro excessivamente controlador, percebeu que havia abandonado seu grande amor pela culinária. Com renovado entusiasmo, ela começou a frequentar aulas de gastronomia, o que não só a reconectou com essa paixão adormecida, mas também a levou a conhecer pessoas novas e verdadeiramente interessantes. Esses hobbies se tornaram pilares sólidos de sua nova vida, uma fonte inesgotável de satisfação interna que não dependia da validação externa. Não é uma das grandes ironias da existência que, ao buscar ativamente a sua própria felicidade e satisfação intrínseca, você se torna infinitamente mais atraente, completa e magnética para o mundo ao seu redor? Minha querida, a travessia de superar uma ruptura é, sem sombra de dúvida, um caminho de autodescoberta profunda e de empoderamento sem igual. Não se trata de simplesmente apagar o que passou da sua memória, mas sim de ter a capacidade e a força de transformar a dor em uma força inquebrantável. Cada um desses 18 passos é uma ferramenta preciosa em suas mãos para você se reconstruir, se redescobrir em sua essência e, finalmente, abrir um espaço gigantesco para um amor muito maior e mais verdadeiro. O amor por si mesma. E essa, acredite, é a única base sólida e inabalável para qualquer relacionamento saudável e significativo que venha a surgir em sua vida. Não espere mais nenhum minuto para virar essa chave crucial na sua vida amorosa e emocional. O segredo para uma felicidade duradoura e plena está, desde sempre, em suas próprias mãos. Não deixe de se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos reveladores e transformadores. A sua melhor versão te espera ansiosamente. Até a próxima!